Vamos elevando os nossos corações ao alto e rogando a Jesus que, com seus auxiliares, possam envolver a cada um de nós, trazendo a condição necessária para que possamos, aqui reunidos, estudar dessa doutrina maravilhosa, para que possamos fundamentar, alicerçar os nossos sentimentos, fundamentar as nossas atitudes e nos esclarecer para a construção continuada de cada um de nós nessa nossa caminhada em direção ao Pai. Rogando ainda esses mentores amigos que possam envolver aqueles que são fruto do nosso pensamento nesse instante, da nossa saudade, do nosso carinho, derramando sobre esses companheiros o bálsamo e o lenitivo espiritual de que eles são necessitados. Que durante a nossa reunião possamos vibrar somente o bem e todo o bem, para que os auxiliares de Jesus busquem de cada um de nós aquela melhor condição de energia para auxiliar aqueles nossos companheiros que são necessitados. E assim, Mestre amado, divino amigo das nossas almas, conscientes de que, de quando um, dois ou mais estivessem reunidos em teu nome, ali tu se encontraria com eles. Mais uma vez, rogamos a tua permissão e a dos mentores amigos de cada um de nós, para que possamos iniciar os estudos dessa turma de revista espírita na noite de hoje. Guiai a cada um de nós, Jesus, esteja sempre ao nosso lado. Que assim seja. Vamos lá, né? Que tem alguém aqui que está doidinho para discursar, está doidinho para... O problema é que agora ligaram um carro de som aqui do lado, viu? Eu gostaria de iniciar, vamos nos lembrar, né, que estamos na Revista Espírita de 1861, julho de 1861. O discurso que Kardec fez na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, comemorando mais um aniversário, embora o aniversário fosse em abril, porque o lançamento dela foi 1º de abril de 1858, mas normalmente era publicado 2 meses depois e ele deixou para publicar. E eu gostaria de começar falando desse discurso, fazendo um comentário, extraindo uma frase que está lá no nono parágrafo, se não me falha a memória. São 19 parágrafos esse discurso dele, mas no meio desse discurso ele vai dizer assim: o homem sério e prudente é circunspecto, não somente vê tudo, mas muito e muitas vezes. Eu confesso para vocês que eu fiquei encantado com isso aqui e representa ele. Eu acho que aqui representa Kardec. Kardec é um cara sério, prudente e circunspecto. Que é circunspecto, que olha cuidadosamente todos os aspectos das questões. Esse foi o balizamento dele, de Kardec, ao longo de toda a elaboração do Espiritismo. Realmente ele foi um cara sério, prudente e circunspecto. E eu preciso ser essas 3 coisas, viu? Eu vou aproveitar para ser circunspecto e para inserir a prudência na minha caminhada. Ele inicia esse artigo, né, fazendo um agradecimento aos bons espíritos e ao presidente espiritual. É uma coisa muito interessante que ele agradece, embora lá no meio do artigo ele vai agradecer aos médiuns, que é uma coisa que normalmente a gente não costuma fazer isso, viu?
A gente deixa um pouquinho os médios de lado, mas ele inicia logo fazendo um agradecimento aos bons espíritos, aos médios, e começa a, no fundo, nesse discurso, ele traçou um paralelo do regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, regulamento esse que já tinha sido publicado no Livro dos Médios, em 1861, nesse mesmo ano, só que no início de 1861. Vamos nos lembrar que ele inseriu isso aqui, esse regulamento, no capítulo 29. Então, tem algumas coisas que ele trouxe para esse discurso que está lá nesse regulamento. Porque esse regulamento, no regulamento, ele vai falar sobre as reuniões, ele vai falar sobre a sociedade, mas também vai falar sobre assuntos. Então, ele vai vai traçar um paralelo de como devem se comportar, inclusive os médios e as pessoas integrantes da reunião. E nesse artigo ele vai dizer a mesma coisa. Por exemplo, quando ele vai falar sobre as pessoas que devem participar das reuniões. Vamos nos lembrar que anteriormente ele flexibilizou. Nesse artigo ele já vai ser mais linha dura. E aí ele vai justificar, olha, as lacunas que abriram as portas provocaram abusos, ou seja, a flexibilização para que pudessem pessoas participar das diversas sessões, tanto as sessões particulares como as sessões geral, que a Sociedade Parisiense era dividida em duas sessões. Uma sessão que era aberta para o público e outra que era fechada, que cuidava de assuntos administrativos, mas também faziam evocações naquelas administrativas, que eram chamadas sessões particulares. E aí ele resolveu o quê? Resolveu fechar. E aí ele vai reformar esse estatuto, eles vão reformar, e ele vai dizer, olha, a reforma, os sócios livres conhecidos, precisam ser melhor conhecidos e melhor avaliados. Aí já vai fazer o quê? Fechar mais o acesso, dificultar mais o acesso das pessoas que iam por curiosidade. Nós vamos ver que no regulamento ele já tinha colocado alguns itens sobre isso. E ele vai dizer, porque essas pessoas não têm voz na administração, não têm voz. Aí vai sofrer o quê? Ele vai fazer referência às críticas, que muita gente criticou por ele fechar. Muita gente fez essa crítica, olha, se Kardec está fechando aí, a sociedade está, em vez de facilitar, de flexibilizar, para que o espiritismo seja conhecido, para que aconteça a divulgação, está fechando. Aí ele vai dizer, a propagação da doutrina não se subordina à publicidade das sessões. Ou seja, os fenômenos de por si só não tem essa validade que muita gente pensa a nível de divulgar o espiritismo. E ele vai, se a gente observar bem, na introdução do livro da Revista Espírita de 1858, ele já tinha dito isso, que a curiosidade dos fenômenos das mesas girantes não tiveram tanta importância como as consequências morais que foram realmente quem divulgaram o espiritismo. Porque a curiosidade iria desaparecer em pouco tempo, os fenômenos iam desaparecer, as pessoas iam simplesmente achar bonito, e aqui ele reforça, a propagação da doutrina não se subordina à publicidade das sessões. A verdadeira convicção se dá pelo estudo, reflexão e observação. Me chama muita atenção, né, esse tripé que Kardec utiliza aqui e que já ao longo de vários artigos ele já faz referência a isso. Estudo, reflexão, observação. Observação. Ele observava os fatos, observava as informações, observava os diálogos que os espíritos traziam, tanto nas comunicações espontâneas como evocadas. Então, ele fora realmente circunspecto. Ele foi isso aí. E aí ele vai dizer, o espiritismo não admite confiança cega. Olha aí, o espiritismo não admite confiança cega.
e sim o estudo, a meditação, o raciocínio. É interessante como Kardec o tempo todo utilizou isso, gente, e a gente no movimento espírita utiliza muito pouco dessa racionalidade, muito pouco, né? A gente buscou um viés diferente, um viés da crença pela crença, né? O viés de acreditar sem refletir, sem analisar, de aceitar as verdades, entre aspas, ou as pseudo-verdades. E ele continua dizendo, olha, vamos fazer a seletividade do público para que vejam a sinceridade das sessões. Ou seja, as pessoas sendo seletivas seriam pessoas mais sérias e queriam observar também a seriedade das sessões. Quem quer que permitisse uma palavra fora de ordem seria excluído. Olha aí a dureza de Kardec. Quem fosse para lá falar besteira, ou bagunçar, ou criar transtorno, ia ser sumariamente excluído, coisa que anteriormente não. Então, a gente percebe que aqui ele vem nesse discurso justificar a aplicabilidade de normas mais severas, mais endurecidas para a admissão das pessoas e até o comportamento das pessoas lá dentro. E aí ele continua dizendo, a doutrina é apoiada numa imponente massa de fatos e observações, o que levou ao encadeamento entre todas as partes da ciência espírita. A título da sociedade, o título da sociedade diz isso, ou seja, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Olha aí o estudo dentro, uma coisa que a gente perdeu também até na escolha dos nomes das nossas casas espíritas. Normalmente a gente homenageia personagens ou pessoas, a grande maioria. Eu conheço poucas casas espíritas que têm nomes diferentes, poucas. Tem um de Miguel Romão, acho que Alex conhece. É interessante, Alfabeto Divino. É um nome diferente. Eu não estou aqui criticando os nomes, não, né? A homenagem fica por conta de cada localidade. Mas o que eu quero dizer é que, no título, Kardec já bota que houve intencionalidade na escolha. Não foi por acaso que escolheu Sociedade Parisiense de Estudos. O nome estudos está aí, porque ele vem dizer, justificar o quê? A doutrina é apoiada numa imponente massa de fatos e observações. Fatos e observações, não foi teoria. Fica claro de que ele não construiu uma teoria para depois justificar com os fatos. Foi o inverso. Através dos fatos, e aí, para observar os fatos, aí veio justamente o que? O estudo. Aí vem mais na frente uma coisa interessante, quando ele diz, o espiritismo é uma ciência e não se aprende brincando. Como todas as ciências, é preciso um estudo. Introdução do Livro dos Espíritos, no item 4, ele vai dizer o quê? A seriedade do estudo é a continuidade que se lhe dá. Está bem claro lá. Então, a seriedade do estudo é a continuidade que se lhe dá. E ele diz aqui, o espiritismo é uma ciência, não se aprende brincando. A gente tem que... Eu fiz uma live essa semana para o pessoal de Salvador, e eu fui inspirado nessa questão aí, justamente disso, olha, a gente não estuda o espiritismo no sentido como a gente faz os estudos nas escolas, né? Poxa, a gente faz mestrado, doutorado, a gente faz graduação, tudo, a gente tem uma dedicação enorme, passa horas e horas e horas. O espiritismo, e aí eu faço uma autocrítica, né? Eu chamo para mim essa responsabilidade. Eu tenho 42 anos de espiritismo, aí Rian até disse que eu só tinha 42 anos, né? É de espiritismo, Rian, é de espiritismo. Mas, rapaz, o cara com 42 anos de espiritismo tinha que saber de cor e salteado todas as obras kardecianas, gente. Eu tinha que saber muita coisa, o que eu sei é muito pouco, pelo tempo que eu tenho de espiritismo. Porque eu estou vendo meninos aí com 2, 3, 4 anos de espiritismo que estão sabendo mais do que eu. Tem uma menina de Brasília que estou encantada com ela. A menina tem 3 anos. Eu vejo anos, com 3 anos, o cara conhece muito mais coisa do que eu. E eu conheço pessoas, tem uma menina de Feira de Santana com 2 anos,
tem uma dedicação maior. Eu faço essa autoanálise, eu vejo que eu poderia e deveria, principalmente eu deveria saber mais. Aí Kardec já diz, olha, não se aprende brincando, se aprende estudando mesmo. E ele continua. Ele diz que muita gente criticava ele por não buscar novidades, e sim fatos conhecidos, e que ele deveria buscar, que a sociedade deveria buscar novos fatos. E aí ele bota um pé no freio e diz, não, os fatos conhecidos fazem com que a gente aprenda mais. É aí que ele entra com essa frase que eu disse, o homem sério e prudente é circunspecto, não somente vê tudo, mas muito e muitas vezes. Lembra que teve um artigo aí que ele falou sobre a repetição. Muita gente condena a repetição, e é chato estar sempre repetindo, mas ele repetia isso porque essa repetição faz com que tenha uma assimilação maior. A monotonia que ele fala, a monotonia das repetições, né? Aí, mas dessa monotonia, dessa repetição, vem a confirmação, vem as instruções, vem a maturação, vem saber menos, mas saber melhor, do que saber muito e não saber o quanto deveria penetrar no âmago das coisas. Muito interessante. E ele continua, faltando 5 minutos, me avisa aí, meu amigo Rian. E ele vai falar mais uma vez sobre a prudência. Só está faltando um. Não, rapaz, não diga isso, não. Então eu vou adiantar um pouco e lá na frente eu fecho. Ele vai falar sobre a prudência e dizer: a sociedade parisiense se fechou num círculo inatacável contra a malevolência, porque estamos usando da prudência, moderação e sabedoria. Fala que os inimigos não são os adversários, mas sim são os que estão invisíveis. Eu não sei se esses invisíveis ele falou dos espíritos ou de alguns de lá de dentro, eu não sei. Vou deixar aí para cada qual interpretar. E ele vai dizer que o acolhimento das pessoas sinceras, de boa vontade e desejosas de esclarecimento, essas sim é que deveriam ser acolhidas. Vai falar de que os espíritas, de dois tipos de espírita, os crentes nos fatos e os crentes nas consequências dos fatos, que isso é interessante. Que não devemos acreditar nos fatos, mas principalmente nas consequências dos fatos. Ele já chamou a atenção disso na introdução, da consequência moral que a intervenção dos espíritos vem promover. Agradece os médios. Os fatos confirmaram a ciência espírita. Vem falar sobre a reencarnação, mostrar que a reencarnação esclarece tudo, e, por fim, ele finaliza falando de que a Sociedade Parisiense de Espírita promoveu uma influência moral muito grande e que esse é o viés da doutrina espírita, abraçar as consequências morais e o progresso. Ok. Ok, Tamar, mas eu acho que Eleni foi se arrumar para falar e acho que ela caiu da cadeira, viu? Porque sumiu tudo ainda. Vamos rogar para que esperar que não tenha acontecido nada de mais grave, mas eu acho que ela... Parece que caiu, né? Impressão. E o Alex travou? Não, ela que está quieta ali. Mas eu acho que ela caiu da cadeira mesmo. Depois ela... Aí... Olha, ó, ela já entrou. Tu Mas... caiu da cadeira? Você machucou? Tu caiu, não foi, Mi? Descarregou, rapaz, o negócio aqui na hora. Matheus disse que eu não reparo que está descarregando. É brincadeira, tinha que ser comigo, né? Vamos lá. Vai sem computador, vai no celular. Quando eu vi, já tinha descarregado de vez. Daqui que volte. Já é minha vez? Já, né? Já passou 1 minuto. Vamos lá. Então, pena que eu vou ver vocês. Eu gosto. Deixa eu ver se eu vejo alguns. É horrível assim. Só um instante. Vai dar tempo. Eu vou ser...
Alex, você está cansado, Alex? Ou não, Val. Estou aqui reflexivo apenas. Introspectivo. Notei. Mas Falou estou de muito? boa. Então, vamos lá. Deixa eu me ver. Gente. Vamos falar de transportes, fenômenos de transportes, né? Minha bateria está fraca também. É brincadeira? Espera aí. A minha não. Bote logo. É Tô porque fazendo, ela é uma mulher da tecnologia, vocês notaram, né? meu Ela é Deus bem do céu. atenta Porque eu à carreguei no tecnologia. plantão, gente. Eu carreguei no plantão. Agora, se o Ian saiu com o meu carregador que estava no carro, peraí. Mas vamos lá. Os fenômenos de transporte eu vou andando e falando. Tem essas duas histórias desses fenômenos, que é um correspondente que manda para Kardec, né? E deixa eu ver se agora carrega. E uma delas é essa moça aí que era casada com o senhor, que de vez em quando via a mãe, achava que era alucinação, e que, certo dia, o marido encontra o anel e ela confirma que o anel era de sua mãe, que tinha sido colocado no caixão, junto com o corpo, né, da sua mãe. Ele, não satisfeito, tinha perdido uma filha com 2 anos, se eu não me engano. Não, foi com 2 anos. Deixe-me ver. Há 8 anos, com 2 anos. Vocês que leram aí, vamos ver. 2 anos. Há 2 anos, a Há menina 2 tinha anos, 8. a menina tinha 8, exatamente. E aí, pede também uma prova. E vem essa prova através de uma escrita assinado Laura, né? Que era a filha dele. E depois, ele ainda não satisfeito, pede provas a respeito da sua mãe, da mãe da moça, que era a Caterine, da sua esposa. E ele obtém essas provas. Mas o correspondente, querendo estudar melhor esse caso, os convida até a sua casa. Tenho que ficar rodando, Rian, porque está descarregando e eu fechando porta que Matheus está fazendo barulho na sala. Os convida e aí eles vão estudar esses fenômenos. A partir daquele momento, ele tem encontro, então, com as mães, são algumas comunicações com as mães de ambos, dele e da mulher, mas tem um fenômeno de escrita direta, ele muito preocupado em também psicografar perguntas se isso seria possível, e isso é informado que sim, que ele continuasse, né, nesse intento, e não vendo que o estudo precisava ser aprofundado, se pede que 2 espíritos que dão assessoria exatamente a eles venham falar a respeito daquele fenômeno, que era um fenômeno raro, e aí eles vêm explicar, e a gente vê no livro dos médiuns exatamente foi colocado esse exemplo, principalmente dos bombons, que a gente vai falar agora, foi levado na íntegra para o livro dos médiuns, no capítulo 5. Com relação a essa segunda história, também era uma moça que via de vez em quando o primo e que ele conseguia transportar flores, bombons, anéis, exatamente na ordem inversa que eu falei. Primeiro anel, depois flores e bombons. E ela, por muita insistência, pedia de que fosse dessa ou daquela forma, até que, enfim, ela obteve os seus desejos, né? Primeiro foi uma flor, depois um ramalhete, aí ele fala o tipo de flor que vem, essa flor que eu não conheço, e ela, inclusive, vê a tesoura. E ele fala que permite isso para que ela realmente tenha convicção do fenômeno. E aí, exatamente a respeito dessas 2 histórias, que vocês também leram, Kardec vai aprofundar esse estudo. Erasto, no caso do primeiro, é o espírito que vai informar, a gente tem essa informação também no livro dos médiuns, sobre fenômenos de transporte, e a gente vai observar que há uma certa
como você falou, Itamar, e todo mundo já sabe, precisa-se que sempre tenha uma análise criteriosa a respeito do que os espíritos falam. Quando a gente foi buscar o livro dos médiuns, a gente observa que, em certos momentos, as informações que esses espíritos passam, quando são inquiridos, convocados ou evocados, não são informações tão precisas ou não são tão verdadeiras, porque vai de acordo com o entendimento, a limitação deles. E eu achei interessante porque a gente consegue observar isso quando a gente vai buscar no livro dos médiuns exatamente as respostas de Erasto. Por exemplo, aqui, deixa eu ver. Quando vai lá para o diálogo, né, que a gente vê que são um monte de questões, mas a gente pode abreviar. É necessário que sempre seja em fenômeno, seja induzido o sonambulismo, haja esse sonambulismo para que o espírito consiga provocar esse transporte de objetos, e pode ser até de seres vivos, que depois ele fala, até de pessoas pode isso ocorrer. E aí ele fala que depende muito do médium. Tem médiuns que vai ser em vigília. Nesse momento, eles estão realmente... O que o espírito fala é o que a gente vê que Erasto vem confirmar. Mas também ele fala, alguns momentos, quando ele fala, por exemplo, do objeto, como é que isso ocorre? Ele diz, não, a gente retira de um lugar e leva para outro. Sim, mas isso não é um prejuízo para aquela pessoa que vai ficar sem objeto? Aí o espírito, para se justificar, diz não, de forma alguma, porque a gente consegue repor e deixar um objeto lá. Mas aí Erasto vem esclarecer, não é bem assim. Porque ele não deixa um objeto, porque se ele pudesse deixar um objeto real, ele não precisaria tirar aquele objeto dali. Ele criaria um objeto real em outro local. Então, ele deixa algo semelhante, que parece ser objeto, mas não é objeto. Então, há, sim, prejuízo para a pessoa que tinha um objeto. Então, assim, já é a primeira coisa que a gente vê em contradição. Depois ele pergunta também, porque eu realmente, gente, com essa atrapalhação, eu já não sei mais onde é que eu anotei, estou igual amanhã, viu, Val? Não sei onde eu anotei nada, tem que ser tudo pela memória de ontem do que eu estudei. Depois ele pergunta, eu não consigo localizar aqui, é sério. O que foi que eu fiz, gente? Só eu mesma, viu? Deixe-me ver. Porque eu vou colocando as diferenças, assim. De outros planetas, isso aqui foi uma coisa que ele falou. É possível transportar coisas de outros planetas? Ele diz que não. E aí, a gente estudando, a gente vê que realmente não é possível. Por quê? Porque o fluido tem que ser compatível com o fluido do espírito, porque ele retira o fluido do ambiente para fazer aquele transporte. Então, ele diz que mesmo os espíritos evoluídos, porque ele diz, não, eu não consigo, mas pode ser espíritos evoluídos mais adiantados podem. E Erasto vem dizer que não. Nem os mais adiantados podem transportar coisas de outros planetas, exatamente porque é necessária essa similaridade do fluido com o fluido do médium. Uma coisa também que a gente vê que ele fala no início é que depende unicamente do espírito. E o tempo todo no livro dos médiuns, quando a gente vai estudar essa questão dos fenômenos, ele diz que não. Nunca vai depender do espírito apenas. É preciso que haja, sim, metade da colaboração do fluido é do espírito e metade da colaboração é do médium. Então, o espírito sozinho não consegue fazer esse fenômeno de transporte. E lá, quando o espírito explica, ele diz que não, né? Que ele poderia, só o espírito, depende exclusivamente do espírito que isso ocorra. E outra coisa que eles dois falam, né? Erasto e o espírito, é que, claro, tudo precisa da permissão de Deus. Então, isso aí a gente não tem dúvida, a gente já sabe que todos os fenômenos, em todos isso é necessário. Quando ele fala de como isso ocorre, que pergunta como é que ocorre isso, já que é uma coisa tão rara, não é tão frequente, como é que ocorre? Primeiro, Erasto vem explicar que são raros os médiuns que conseguem isso, porque precisa realmente que o médium tenha uma sensibilidade excepcional em captar, em conseguir fazer essa ligação com o espírito para ocorrer um fenômeno tão raro. Então, não é qualquer médium, geralmente é um único médium com um único espírito, diferentemente de outras formas de mediunidade, e ainda fala que
a massa do fluido é proporcional ao peso do objeto. Então, por exemplo, que ele fala, tem diferença se é um objeto de meio quilo, de 1,50 kg? Não, para a gente não tem. Mas Erasto vem explicar que esse transporte, sim, depende da quantidade da massa do fluido do médium. Então, não vai ser, claro, obviamente, qualquer médium que vai conseguir transportar um objeto de 50 quilos, porque precisa que ele doe uma quantidade de fluido muito grande para que isso ocorra. Outra coisa que me chamou a atenção é quando ele fala assim, para tornar visível naquele local, é necessário que a gente retire a matéria. E Erasto vem dizer que não é bem assim, retire a matéria. É porque ele não sabe explicar direito. Esse retire a matéria é que ele, espírito, envolve o objeto junto com seu fluido e o fluido do médium, para que ele possa, envolvendo, torne-o invisível aos olhos, aquele local, e possa transportar, levar até o outro local. Então, não é retirada de matéria, é um envolvimento da matéria física palpável para que ele possa ser transportado. Mas ainda lá no livro dos médiuns, ele vem explicar que isso ainda não é algo que nós temos, que eles podem explicar muito, porque a gente ainda não consegue entender isso. É algo muito complexo, que ainda para nós fica meio, digamos assim, um entendimento ainda meio abstrato. O que mais que me chamou a atenção? Tanto os espíritos malévolos ou benévolos podem provocar, não depende da moralidade para isso, a gente já sabe. E que, diferente também das evocações, como a gente vê, realmente o que depende muito mais aí do espírito é a vontade dele de que isso ocorra. Porque, por exemplo, como foi dito aí, quantas vezes a gente vê um pai, uma mãe solicita a comunicação de alguém, de algum espírito, e aí se consegue isso com certa facilidade. No caso do fenômeno de transporte, realmente isso não é assim que funciona. Então, por mais que você solicite, por mais que você deseje, realmente é o espírito, que é uma coisa muito mais complicada e complexa, e eu acho que aí a gente até entende por isso, porque não é todo médium que vai estar compactuando, que vai estar afinizando com esse espírito, demanda também de tempo para que haja o transporte, então é uma coisa muito mais elaborada. Deixa eu ver mais o que foi que me chamou a atenção. Essa questão de ser da vigília, alguns conseguem sim vigília, né? Acho que o que mais me chamou a atenção foi isso aí. Acabou? Meu filho, eu fui sucinta. Ok. Ivone. Eu também vou ser sucinta, porque eu estou muito curiosa com o discurso. Mas esse caso aqui, essa conversas familiares de além-túmulo, é do senhor Glass, né? Ele desencarnou em 21 de fevereiro de 1861, com a idade de 35 anos e meio, e foi evocado em 5 de abril de 1861, né? Pouco tempo depois. Aí diz que ele era um espírito fervoroso, que ele sucumbiu depois de uma longa e dolorosa enfermidade, e que esse sofrimento não foram abrandados senão pela esperança que o Espiritismo deu na sua vida, né? Dava à sua vida. Foi uma vida laboriosa, acidentada, de amargas inquietações. Então, ele teve todo um processo, apesar de desencarnar muito cedo, né? 35 anos, mas ele teve toda uma vida de devotamento, de dificuldade, de sofrimento, e isso já prepara o espírito, né, para sua chegada no plano espiritual não tão difícil perante a realidade espiritual, né? Porque ele já vai com a doença se desligando do plano físico. E ele, que era um espírita fervoroso, né, já foi se preparando. Aí ele foi evocado, e nessa questão da evocação, eu sempre percebi isso, mas eu quero ressaltar aqui porque tem uma colocação aqui
na mensagem falando, né? Toda vez que o espírito é evocado, veja como a espiritualidade não age de improviso. Então, toda vez que o espírito é evocado aqui na sociedade, nas colocações aqui de Kardec na revista, o espírito já estava ali. Então, o espírito já sabia que ia ser evocado. Travou, não foi? Para que o espírito Travou, Ivone. Hã? Volta um pouquinho que travou quando tu disse o espírito sabia que ia ser evocado. Sim. Aí, a partir daí, porque travou o que tu falou. Foi? Aí eu estou dizendo que é isso, que os espíritos superiores não faz nada de improviso. Tudo é planejado, tudo é organizado. Eu gosto de frisar isso porque muitas vezes nós, espíritos, nos trabalhos da casa, a gente quer improvisar as coisas. Eu nunca fui de acordo com isso. E isso já teve muitos embates por conta dessa improvisação. Eu não admito essas improvisações, porque desorganiza a gente e desorganiza mais ainda a espiritualidade que já está ali com umas coisas programadas, né? Então, sempre chamei a atenção com relação a essa falta de, assim, esses improvisos que não dá certo, né? Aí ele foi evocado, ele fala que, com relação à enfermidade dele, porque ele já estava compreendendo a doutrina, e aqui tem uma... Parece também que a vossa crença vos ajuda a suportar o sofrimento com coragem, por isso vos felicitamos. Aí ele diz, eu tinha bastante. Então, ele sabia que depois daquilo ali, a vida dele ia ser melhor, que aquilo ali era uma preparação para que ele pudesse chegar melhor no planeta. Então, ele se mantinha tranquilo. E é um ensinamento para todos nós, né? Para a gente não se desesperar diante das dificuldades. Uma autoobservação, quando... Deixa eu ver aqui. Estais frequentemente junto de vossa mulher, de vosso filho e de vosso pai? Aí ele diz, quase constantemente, né? E aqui a gente sabe que por ele ser um espírito de um certo equilíbrio, porque a gente demonstra aqui que ele estava, apesar da desencarnação muito recente, com um equilíbrio, um despertar tranquilo, né? Que ele mesmo disse que para ele o despertar dele foi que ele estava dormindo e acordou e já despertou lá tranquilamente. Então foi um despertar tranquilo, porque ele já tinha essas noções do plano espiritual. Mas aqui também, quando ele fala que está sempre frequentemente junto da mulher, do filho, do pai, a gente tem que saber que nem todos os espíritos têm essa condição, que essa condição era por conta desse equilíbrio dele, não é? Quando o espírito é equilibrado, a espiritualidade permite que ele esteja ali, que traga algum benefício para a família, né? E outra coisa também interessante é quando ele pergunta aqui, estando aqui, podeis vê-los em sua casa sem deixar o vosso lugar? Aí ele diz, perfeitamente, né? Então, para eles, está lá no plano espiritual e, ao mesmo tempo, eles estão vendo o que está se passando ali com seus entes queridos, né? E isso também depende da evolução do espírito. Nem todo espírito tem essa condição. Aqui é porque é colocado, né, o exemplo aqui do espírita mesmo, consciente, não é, dos conhecimentos e da sua luta, né, diante da vida, que agiu de acordo com as orientações da doutrina. Aí, para finalizar, ele aqui já coloca a questão do perispírito, que eu achei também muito importante essa informação aqui, quando ele traz a questão do perispírito, né? Quando ele fala da tangibilidade e da invisibilidade do perispírito. Quando ele coloca na questão do lugar, quando ele está invisível, ele pode estar envolvido com a matéria, né? Invisível. Essa invisibilidade, visibilidade, aliás. Mas quando ele está na tangibilidade, que é quando o espírito se materializa,
ele não vai poder, né, tá nessa questão Peraí, deixa eu organizar aqui. Há pouco, quando vos falar só da visibilidade, disseste que estavas entre o médium e eu, o que indica que mudaste de lugar. Agora, para a tangibilidade, parece que vos afastaríeis ainda mais. É que não é possível que tomasse essas duas aparências, conservando a nossa primeira posição, eu ficando mergulhado em vós. Aí diz, não, de nenhum modo. Uma vez que respondo a essas perguntas, eu me reconstituiria ao lado, não posso me solidificar nessa posição. Aí não posso estar senão se permaneço fluídico. Colocando a questão da visibilidade, ele é visível, mas não está tangível. Quando o espírito está tangível, não tem condições de estar ocupando o mesmo espaço, o mesmo lugar, né? Isso aí. E aí eu lembro do livro Um Caso de Desmaterialização, onde ele até diz mais na frente que a ciência que ele não consegue falar muito profundamente de perispírito. E nesse livro, Alexandre Kizakov, mais acho que Gabriel Delane e outros cientistas na época fizeram uma experiência enriquecedora com o espírito Kate King. Ela se tornava tangível. Ela era pesada, media a temperatura, cortava o cabelo, pedaço da veste para a pesquisa. Até a questão da mão de luva, né, que colocava no coisa da vela quente, né? E saía a mão dela, tudo mais. Então, ali o espírito estava tangível. Ele caminhava pelas ruas de Paris com Kate King. Era tipo uma gênese, né? Que você vê ali, todo mundo vê, não precisa ter mediunidade nenhuma. Então, aí o perispírito estava tangível. Nesse caso, ocupa um lugar no espaço, né? E aí ele não sabe dizer mais muita coisa. Ele diz que a ciência vai chegar a submeter o perispírito em apreciações, né? E aí a gente sabe que de lá para cá houve uma evolução, a gente já sabe algumas coisas a mais do perispírito, a função primordial, importante, até para que ele pudesse estar ali se comunicando, né? Então, o perispírito realmente é algo importantíssimo para a gente poder compreender todos os fenômenos, né? E ele compara aqui com qual outro fluido conhecido o perispírito tem mais analogia. Aí ele compara a luz, a eletricidade, o oxigênio, né? Então, realmente, essa parte do perispírito, né, que não foi muito aprofundado, mas que hoje a gente já tem livros se aprofundando um pouquinho mais com relação ao perispírito e a sua importância. Saber as camadas daquele perispírito, tudo isso nos traz mais algum esclarecimento, né? E eu vou parar aqui porque eu vou me deixar. Está na hora, Rian, para falar depois sobre alguma coisa. Pronto? Você ainda tem tempo. Tem? Tem. Mas é só isso mesmo que eu quis falar, porque foram uns aspectos bem interessantes. A perturbação dele, que eu falei, que durou muito pouco, que ele quase nem notou, né? A minha morte foi curta e a consciência de mim mesmo não mudou. Ignoro quanto tempo durou a perturbação. Olha, foi tão coisa que ele nem pôde perceber. Mas quando despertei, realmente eu estava morto. Olha que coisa mais natural, né? Que é da gente também ser assim. A gente dorme e quando acorda, poxa, já estou no plano espiritual. Que maravilha, né? Eu estou procurando fazer isso, para quando eu dormir, acordei, já estou em outro plano, né? Dentro dessa realidade, né? Eu acho que todo espírita consciente tem que fazer essa preparação mesmo, para chegar bem no plano espiritual. Não dá tanto trabalho a espiritualidade, que a gente dá trabalho, né? Chega lá e fica, não sabe se desencarnou, e é uma confusão danada. Então, a gente chegar mais consciente dessa realidade, que é a nossa origem, e como ele colocou, né, a vida dele, ele se preparou, né, porque tinha noções da doutrina, era um espírita fervoroso, teve as provas que ele necessitava para o crescimento dele, né, para a conscientização dele, então teve toda uma preparação que Deus dá a todos os seus filhos para chegar bem de volta à casa do Pai, né? Então é só isso mesmo. Depois eu falo mais alguma coisa. Pronto, eu vou começar aqui. Né? O discurso, quando
quando Kardec chama a atenção, né, para a gente não acreditar sem refletir, mas a gente vai ter que pensar também, né, isso todos nós, que às vezes a gente reflete e acredita diferente, né? Às vezes a gente faz uma reflexão e a nossa reflexão que nos leva a uma coisa diferente. Sobre a questão do estudo, os espíritos dizem, né, 1 hora por dia está bom. 1 hora por dia está bom. Você pega um livro, lê um dia, 1 hora por dia, e está muito bom, porque senão você vai ficar chato. Você vai ser aquele cara que só leu aquele livro e vai achar que sabe de tudo e vai discutir em cima daquilo lá. Quando o Eleni falou lá da questão do anel, da questão do bombom, que o cara pegou o bombom, né? Aí disse assim, mas você pegou o bombom, ele não vai sentir falta. Não, eu coloquei outro no lugar. E é interessante que ele fica testando, a médium fica testando ele, né? Ou ele fica testando a médium e ele vai dizer que faz isso para entreter a plateia, né? Para deixar a plateia em suspense e para que ele possa manipular a matéria para fazer o que ele quer fazer, né? Veja como o espírito vai dizer essa situação. E no caso aí do terceiro, Ivone, a gente sabe, né, que os espíritos, quando tem que se comunicar numa reunião, geralmente eles se aproximam do médium bem cedo, para ter essa afinidade que eles não desenvolveram. Então, ele está lá o tempo todinho. E o interessante é que Kardec vai dizer assim, porque, como é que ele sabe que ele já estava lá? Porque antes teve um comentário de uma outra coisa que ele escutou, né? Que ele estava lá, né? E interessante ele dizer que ele está do lado de Kardec e do lado do médium, né? Aí dizer, você poderia se materializar aqui? Ele não, porque senão você ia ficar, as duas matérias iam se confundir e não ia dar certo essa questão. Então, gente, tem tudo essa questão, por exemplo, eu não canso de dizer para vocês, eu nunca li o livro dos médios, nunca li o livro dos médios. Li a Gênese 30 vezes, o Céu e o Inferno umas 40, o livro dos Espíritos umas 50, mas nunca li o livro dos médios, porque eu nunca estudei a mediunidade, essas relações. E o estudo, quando Kardec vai dizer lá, Sociedade Espírita de Estudos Parisienses, era porque era necessário que fosse feito dessa forma, que trouxesse essas relações. Agora, Ivone, quanto esse cara ter vivido toda a vida como espírita, não sei se em 4 anos ele buscou essa condição, não, viu? Porque 1857 para 1861 são 4 anos. Alguma coisa ele vivenciava antes, né? E Alexander Aksakov, como você falou aí um caso de desmaterialização, ele vai nos mostrar uma coisa interessante lá no livro, nesse livro dele particularmente, que Gabriel Delano também vai fazer, que antes da doutrina dos espíritos, antes das mesas girantes lá na França, tinha um cara lá, um Carragnet também, que já tinha contado através da magnetização, né, através do hipnotismo, com o mundo espírita, né? É bom a gente dar uma olhada depois também desse cara aí. Aliás, a médium dele era católica e a médium dele não acreditava em reencarnação. Enquanto a de Kardec teve que convencer a Kardec da reencarnação. Mas é só. Vá, Alex. Você está até bem, viu, Rian? Pelo menos leu 30 vezes a Gênesis, leu 40 o Céu e o Inferno. Eu acho que eu só li uma vez cada obra dessa daí e acabou, meu amigo. Mas, falando sobre essa questão de ler, de estudar, eu entendo da seguinte forma, no discurso de Kardec, quando ele colocou justamente o nome da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ele falou que o conhecimento da doutrina espírita só através de estudos, a gente vai observar que o espiritismo é uma doutrina de cunho científico-filosófico. Ganhou notoriedade religiosa, acredito eu, para que pudesse ser popularizada, pudesse chegar em todas as camadas da sociedade, porque só chega em todas as camadas da sociedade através do cunho religioso.
porque se ficasse apenas restrita ao cunho científico-filosófica, não estaria em todas as camadas, principalmente nas camadas menos favorecidas. Então, ganhou esse cunho religioso posteriormente à sua codificação, acredito eu, como falei, para que fosse levada para todos, como é levada para todos, ok? Mas, de fato, nós espíritas pecamos nesse sentido. Nós não estudamos a doutrina dos espíritos e precisamos estudar mais, porque como ela tem esse cunho científico-filosófico, a gente precisa tomar pé da situação, entender todos esses princípios para que a gente possa montar o quebra-cabeça que é a vida como um todo e a relação plano físico com o plano espiritual. Se não for dessa forma, a gente fica perdido no tempo e no espaço. O transporte de Eleni, a gente observa que é justamente nesse sentido como ela até citou, é um fenômeno raro no transporte, é um fenômeno raro, e precisa do ectoplasma. Depois de Allan Kardec, a gente acabou aprendendo que essa energia animalizada que o médium doa para alguns fenômenos de efeitos físicos é chamado de ectoplasma, que é a nossa energia animalizada e, em uma maior quantidade, promove esses fenômenos físicos. E o fenômeno do transporte é um fenômeno físico que necessita dessa energia animalizada do ectoplasma para que aconteça. E a Eleni explicou muito bem como se dá esse processo, a gente não vai entrar nesse detalhe, é só pontuar essa questão do ectoplasma do médium. E é por isso que é um fenômeno raro, porque tem que ter um médium com uma aptidão especial, não pode ter muita gente na execução do fenômeno por causa de efeitos refratários. Pessoas podem causar esse efeito refratário e aí o fenômeno não se dá. Então, Kardec até nos alertou para que tomássemos muito cuidado com esse tipo de fenômeno, porque era muito sujeito à fraude e à enganação. Porque nenhum médium conseguiria fazer, ó, segunda-feira, 9h25 da noite, eu vou fazer aqui, ou eu vou promover, junto com o espírito fulano de tal, um transporte do copo de uma sala para lá, para Mirangaba, onde Itamar está, certo? Então, isso não é assim que se faz, é um efeito físico e espontâneo. E com relação a Ivone, eu só vou pontuar que a última parte que ela falou ali do rapaz que chegou lá no plano espiritual, assim, oh, já estou morto, que beleza, estou aqui no plano espiritual. Eu acredito que isso é fruto de muito desapego das questões materiais enquanto encarnado. Se promovermos, praticarmos, exercitarmos esse desapego junto com meditação, junto com o conhecimento dos princípios que regem o plano espiritual, acredito eu que a gente chegue lá de forma mais leve e tranquila do que uma pessoa que tem um total apego à matéria. Aí vai querer ficar preso ao corpo e o trem vai pegar. E aí, para ele descobrir que está morto, vai levar um bom tempo. O André Luiz lá, que levou 8 anos circulando pelo que ele chamou de umbral, né? Até lembrar da oração que a mãe ensinou, fez a oração e se deparou com Clarencio, se não me falha a memória, que era o espírito que a mãe colocou ali para estar acompanhando ele. Então, é um exercício diário que temos que
que realizar em nossas vidas e requer tempo. Tenho dito. Val, por favor, Val. Vamos lá. Aqui na sociedade, eu só queria pontuar duas coisas aqui que me chamou a atenção, né, no discurso de Kardec. O primeiro é que ele fala que ele vai restringir o número dos ouvintes, então é sinal de que era aberto para todo mundo no seu início, né? Isso a gente sabe, todo mundo podia ir para ouvir e para participar das manifestações, dos efeitos, de tudo. E aí chega um momento que ele diz, vamos restringir. Agora não dá mais para a gente botar todo mundo dentro aqui dessa sociedade, e agora a gente tem que realmente arrumar a coisa, né? Organizar. Outra coisa que ele vai dizer aqui, ele vai interditar também a leitura de qualquer comunicação fora da sociedade. Então, ele vai dizer, não se pode mais ler nada que é produzido na sociedade fora dela. Então, duas coisas que ele vai tomar pé, né? Ele vai diminuir o número de pessoas que vão assistir e ele vai dizer assim, a partir de agora não se lê mais. Aí eu me reporto às nossas mediúnicas. Por que elas são fechadas? Por quê? Porque a gente não abre, porque antes não era assim, não eram abertas. Eu já participei de mediúnica aberta em centro espírita. Aí chega um momento que não se faz mais mediúnica aberta, né? Tem que se restringir, tem que se fechar. Então, hoje a gente sabe por quê. A questão da energia, a questão de todo um aparato, de todo um trabalho que é feito, que realmente não se pode abrir para curiosidade apenas, aos que vão só por curiosidade, só por conta de estar ali para ver o fenômeno. Outra coisa é que a comunicação que se coloca ali, ela deve ter muita, como é que se diz, cautela, né? Para não sair, imagine, apareceu lá o pai de Alex falando, o menino falava isso, falava aquilo, dizia isso e aquilo. Imagine, todo mundo na cidade sabendo o que é que o morto falou, né? E aí se expandia as histórias. Outra coisa, ele vai dar uma severa, e aqui a palavra é dele, severa restrição à admissão de quem vai ouvir, quem vai participar da sessão lá na Sociedade Espírita. Não era todo mundo mais que poderia participar. E vem falar a questão do estudo, né? A importância do estudo, e assim, como é que se diz? Ele fala da questão da reencarnação, que eu achei muito legal isso, né? A questão da reencarnação, que começa a ser aceita também por conta das suas evidências, começa a ser aceita por muitas pessoas. A questão do fenômeno de transporte, tem um momento aqui que ele fala, né? Ele fala, como é que se diz? Que é raro, é um dos mais raros. Então, é sinal que tem outros também que são raros. Então, esse é um dos mais raros. Lá na Bíblia, a gente vai encontrar uma citação dessa, eu acho que é em Reis, eu acho que é no livro de Reis, no Antigo Testamento, que fala que o profeta Elias se alimenta, quando ele estava lá no deserto, graças a um anjo que depositou ao lado dele pão cozido debaixo de cinzas, está lá no Antigo Testamento. E foi exatamente um fenômeno de transporte. Tem um outro fenômeno de transporte que eu lembro, que é lá no Antigo Testamento, de uma maçã, eu não lembro quem era, se era Isaías da maçã, que ele estava no deserto, estava passando fome, e eis que surge onde ele estava uma maçã, que ele recebe a maçã para poder se alimentar. Aqui ele vai falar, Kardec vai falar aqui também no fenômeno, uma coisa aqui que eu anotei aqui muito interessante, que ele fala do sono magnético e êxtase. Lá, quando ela vai ter esse sono magnético e o êxtase,
ela vê junto dela e de nós os espíritos que a acompanham e tinha tarará. Esse sono magnético, quando a gente vai ver, quando o espírito ele encarnado, o espírito se desprende e aí a gente chama de êxtase, né? Ele está nesse momento do corpo tá adormecido. E aí ele vai falar que a alma vai estar temporariamente liberta do corpo. Kardec vai falar isso na questão do êxtase. E está ligado apenas por um fio, né? Que é aquele fio fluídico, né? Aquele que a gente chama do cordão de prata, né? E aí ele vai falar o aniquilamento do corpo no êxtase é quase completo. Quase completo. E aí ele vai dizer que a alma se acha presa unicamente por esse fio aí. Então, nesse fenômeno aqui, é como se realmente não tivesse a presença, ela não participasse daquele evento ali, só o espírito dela. Outra coisa aqui que eu achei interessante. Vê? Aqui. Quando a senhorita vê que ele fala que ela é sonâmbula, muito clarividente, não sou eu, não é a Val, não. Não é a Val, não. É engraçado que tu só fala de tempo comigo. Olha aqui para tu, Rian. Então, só comigo. Eu vou começar a lhe cortar nessa, viu, bonito? Ninguém você fala 1 minuto. Com o Itamar, ele fica quietinho. Quando Itamar fala que ele diz que Itamar está perto, 1 minuto, com medo do Itamar. Então, vamos lá. Ô, Rian, diga que é a única que passa. Todo mundo passa. Tem gente que passa o tempo e ele nem... Olha, você passou 1 minutinho. Aqui para a Túria. Aí, aqui, ó, nesse fenômeno aqui com a V, ele vai dizer... É sempre necessário que ela esteja adormecida cerca de 2 horas antes da produção do fenômeno. Eu achei isso também muito interessante. 2 horas antes do fenômeno se produzir, ela tinha que estar adormecida. Aqui. E aqui eu vou chamar atenção na pergunta 10. Eu vou fechar com ela aqui. A influência das pessoas presentes tem algum significado? Aí a resposta, quando há incredulidade e oposição, podem prejudicar bastante. Em Andorinha, logo quando Florencio, ele não era nem conhecido, Florencio Antônio. Nós conhecemos ele e a gente trouxe Florencio para fazer uma pintura mediúnica aqui em Bonfim e a gente fechava também com outras localidades. Ele foi para Andorinha. E lá em Andorinha, Florencio, a gente ia fazer no centro. Mas aí, não sei por que cargas d'água, alguém sugeriu da gente fazer na praça pública. Andorinha, para quem não sabe, é aqui próximo, e é assim, um lugar de muita bebida, de muito bar, o povo não acreditava, é um povo muito, né, endurecido. Florencio disse assim, olha, eu vou falar com os mentores do trabalho para ver se eles liberam. Aí, Van Gogh, que é o guia espiritual dele, liberou o trabalho de pintura mediúnica na praça. Mas aí Florencio disse, Val, a gente vai precisar de fazer uma barreira energética muito grande, porque vai ter muito trabalho. Eles já disseram que não vai ser tão fácil. Fomos para a praça. Nós temos registrado, gente, essa pintura mediúnica em fotografia. Vamos para a praça, aí botamos gambiarra, né? Pedimos à prefeitura, arrumamos tudo, botamos o povo sentado para não ficar muito perto. Gente, deu trabalho, ó. Deu trabalho. Então, eu lembrei por conta disso, muita gente incrédula. E ele lembra que quando o Florencio pinta, ele fica captando, né, o que o povo pensa e vai falando? Aí ele falava para o povo que o povo não estava acreditando e ele pedia oração. Nós tivemos que criar uma barreira energética mesmo, o tempo todo em oração, para a pintura mediúnica poder se efetivar naquele momento ali em Andorinha. A dificuldade que realmente é. Fechei, bonitinho. Em minha defesa, eu aviso a todo mundo.
Em minha defesa, Eleni ficou com 2 minutos, começou 2 minutos depois e acabou 2 minutos antes. Avisei a Itamar, quando ele disse 5 minutos, eu disse, você só tem 1. E botei o dedo também para Alex. E Ivone ficou com 3 minutos. Eu anoto tudo aqui, ó. Vou fazer umas placas, vou fazer uma ata, vou seguir a diretriz de Kardec, fazer uma ata das reuniões para que a gente possa mostrar todas as atas. E ninguém respondeu das pinturas mediúnicas que eu mandei hoje, né, Val? Nem você, nem a Eleni me disse o que acharam. Da pintura? Não ouvi, não. Logo cedo. Itamar, por favor, Itamar. Beleza, eu vou fazer um comentário sobre o texto apresentado por Eleni. Olha que coisa interessante, como o estudo da Revista Espírita tem sido engrandecedor para todos nós. Vamos pegar pelo aspecto histórico. Livro dos Médios foi publicado em janeiro de 1861. Esse artigo, Kardec diz que recebeu uma carta em fevereiro, e ele evocou o espírito em março. Ora, como é que ele levou esse mesmo texto para o Livro dos Médios se foi lançado em janeiro? Historicamente, significa dizer de que ele fez a mesma coisa que tinha feito no Livro dos Espíritos. Nas edições posteriores, ele completou algumas coisas, mas a gente só vai perceber isso porque a gente está estudando na Revista Espírita. Eu nunca vi ninguém fazer essa citação. Antes eu trouxe essa observação no outro grupo e a gente foi pesquisar, nós já descobrimos mais na frente, vocês vão ver quando a gente estudar, vários artigos da Revista Espírita que depois são enxertados no Livro dos Médios. Então, é uma prova que a Revista Espírita serviu de laboratório para a confecção dessas obras e para a complementação posteriores. Isso é muito interessante. Outra coisa interessante, acho que a Eleni deve falar, eu vou fazer só esse comentário. Quando questionam a Erasto, né, sobre as informações conflitantes, que a Eleni trouxe muito bem, que no Livro dos Médios tem muita coisa conflitante. Aí, na nota de Erasto, ele vai dizer, creio que o fato está explicado de um modo insuficiente em razão da capacidade do espírito que respondeu. Olha que coisa interessante aí, o quê? A questão da limitação dos espíritos evocados. Mas veja que Kardec não fez nenhuma observação dessa aí na Revista Espírita. Ele questionou Erasto depois e foi colocar onde? No Livro dos Médios. Então, olha o link aí, a importância da gente fazer um link da Revista Espírita com as outras obras para a gente perceber o que tem de igual, o que tem diferente, as complementações posteriores ou não. Então, esse estudo realmente é muito interessante e deveria ser um formato utilizado nas casas espíritas, né? E aí eu vou dizer o que eu disse lá na live, as federações é que tinham que ter feito isso. Na fase inicial nossa, nós deveríamos ter aprendido a Revista Espírita, como Kardec colocou no Livro dos Médios, no capítulo do método. Ele diz, para estudar, para conhecer o Espiritismo, primeiro, o que é o Espiritismo, depois Livro dos Espíritos, Livro dos Médios e Revista Espírita. E a Revista Espírita ficou na prateleira de todo o movimento espírita brasileiro. Eu não sei de outros movimentos espíritas que eu não conheço, o exterior. Eu não sei como é o movimento espírita da França, de outros países. Mas do Brasil, eu digo para vocês, raríssimas pessoas que leram, que estudaram a Revista Espírita. E aí a gente vê que é fundamental para a gente compreender o Espiritismo. Sobre essa questão, só para fechar, ficou uma dúvida. Aliás, eu tenho uma dúvida, viu, gente? A Alex falou uma coisa interessante, a produção dos fenômenos de efeito físico pelos médios de uma forma espontânea, né? Eu também concordo, Alex, e que tem que haver a participação do médio, mas no capítulo 14 do Livro dos Médios, Kardec vem trazer médios de efeito físicos. Aí ele diz, os médios facultativos são aqueles que têm a consciência do seu poder e que podem produzir fenômenos espíritas por ato da sua vontade. Segundo Kardec, o médium pode produzir efeito inteligente, eu sei que pode acontecer, mas efeito físico, o médium, se bem que Daniel Douglas Home fazia isso, né? Ele provocava fenômeno de efeito físico quando ele queria, mas é um negócio meio complicado aí. Beleza? Eleni?
Eu queria agradecer ao Alex, que ele completou a parte que eu não falei. Gente, vocês viram, até com falta de ar eu fiquei, foi uma agonia danada hoje, ó. Eu atropelava as coisas, foi muito agitado para mim. Então, obrigada aí por aquela parte que você completou que eu não falei. Alex Ni está funcionando, tá bom. Ah, ó, sorriu de novo, Val. A gente está conseguindo tirar sorriso dele já. Já sorriu, muito bem. Era isso que eu queria ver, porque você sério a gente estranha. E agradecer a colaboração de todos. Quanto a você, Itamar, você, ao que você comentou, não nos cobrimos tanto, porque, inclusive, é um dos problemas que nos paralisa, eu acho. Você lê o que você teve condição de ler, você estudou o que você teve condição de estudar. E não é só a leitura que nos torna bons espíritos. Pelo contrário, a gente sabe disso. Quanto presunçosos nos tornamos, orgulhosos e vaidosos, quando detentores de muito conhecimento teórico. Então, assim, a sua prática diária, o seu trabalho de implantação de casas espíritas, a sua dedicação às pessoas necessitadas, isso sim verdadeiramente é ser espírita. Não só as pessoas que sabem decoradas, que leram 200 vezes aquilo ou 400 vezes aquilo. Isso não é uma coisa que deve nos inquietar de forma alguma. Inclusive porque a gente tem visto que doutrina espírita é isso. E Kardec, exatamente no discurso, fala isso, que o verdadeiro espírita é o que pratica a caridade, é o que é abnegado, é o que não é suscetível, é o que... Aí vai falando um monte de coisa, que isso é ser verdadeiramente espírita. Então, a gente está buscando, sim, a nossa melhoria, a gente está buscando que a gente busque de forma humilde isso ser a construção do verdadeiro espírita. Eu realmente não me preocupo nem um pouco com quantos livros alguém leu, eu deixei de ler, eu também não leio muito, não. Primeiro porque eu não priorizo o tempo todo a doutrina espírita em minha vida para leitura. Eu busco realmente tentar me melhorar cada dia, porque eu tenho outras coisas que eu tenho que dar conta. Ultimamente eu não tenho dado quase assistência aos meus filhos, então, assim, por causa do trabalho, de outras coisas, não é por causa de nós aqui. E aí eu me pergunto, e aí a doutrina espírita? Então, é qualificar esse meu tempo e vamos para frente, que a gente vai construindo. Quantas pessoas a gente vê que leem, dão um trabalho terrível a perturbação é terrível no mundo espiritual, e gente que não lê nem tanta coisa, gente que não sabe quase nada de vida espírita, eu gosto de falar muito isso, mas é verdade. Mas pessoas desprendidas, desapegadas, porque aqui exercitam isso aí. Então, nada de tanta cobrança, não, meu amigo. Ivone, gostei também, mas você já falou tudo, não tem nada para falar, não, viu? Ivone? Eu tenho aqui para falar do meu com relação a Rian, viu, Rian? Vou lhe dar um puxão de orelha agora. Com relação ao senhor Blas, viu? Porque você falou, mas ele tinha pouco tempo de conhecimento espírita, realmente. Mas você tem que ver aqui, que foi colocado aqui na descrição dele, que ele, além dele ser um espírita fervoroso, ele teve uma longa, dolorosa enfermidade, que com certeza é o salão de beleza para todos nós. Eu sempre dizia isso à minha mãe, a senhora está no salão de beleza, cada dia mais bela, cada vez que Alzheimer e o Parkinson pegava ela, eu digo, salão de beleza. Então, isso preparou ele, entendeu? Desligou ele do plano espiritual, porque não é fácil a gente se desligar sem essas provações, não, Rian. Me poupe, viu? Não é fácil a gente se desligar das coisas materiais sem as provações. Por que a gente precisa das provações? Para justamente trabalhar isso em nós, entendeu? Deus é sábio, meu irmão. Deus é muito sábio. E aqui ele coloca isso. Ele teve a vida laboriosa, acidentada de amargas inquietações e um acidente desconhecido de início abreviaram sua existência. E ele foi com 35 anos, um jovem ainda. Mas essas dificuldades que ele passou, essas provações, e o conhecimento da doutrina, ajudou ele a chegar bem. Porque podia muito passar por isso aí e não aceitar, a rebeldia, não aceitar isso. A doutrina ajudou ele a aceitar aquilo ali, a ter essa consciência que ele ia chegar bem se ele soubesse bem suportar aquelas provas.
né? Então, o conhecimento foi fundamental para ele nesse momento. E aqui na questão do transporte, que está lá no capítulo 5 do Livro dos Médiuns, né? Kardec coloca lá tudo direitinho, mas eu só queria acrescentar que Sai Baba, ele fazia esses transportes, né? Criando os objetos. No caso, ele sabia manipular os fluidos e tirava da terra maçã, frutas, da própria terra. Então, ele sabia manipular. Então, isso tem a ver com o conhecimento do espírito. E aquele espírito, como foi bem colocado ali, ele não tinha muito conhecimento, não era um espírito de grandes evoluções. E Sai Baba, ele fazia esses transportes, né, de efeitos físicos, manipulando, ele não tirava os objetos de algum lugar, ele criava os objetos, né? E esteve encarnado conosco aí tem pouco tempo. E voltando aqui ao discurso da sociedade, eu quero colocar aqui essa questão dos inimigos mais perigosos da sociedade. Isso é terrível. Esses inimigos que ele diz que são invisíveis e que está dentro da casa espírita, trazido por nós, faz loucura dentro da casa espírita. Faz os irmãos se tornarem inimigos dentro da casa espírita. Rapidamente vou colocar aqui uma experiência que eu fui expulsa da casa espírita. Por que eu fui expulsa? Porque na casa espírita tinha muitas reuniões mediúnicas, mas não tinha uma reunião de estudo. Veja como tudo é a seu tempo, né? Naquela época, estudo era mais difícil. Hoje, graças a Deus, a gente está aqui reunido, estudando. Era difícil. Quando muito, lia os livros, porque não tinha uma reunião de estudo. E aí, eu vendo isso, eu achei por bem que teria que criar uma reunião de estudo na casa espírita. E, por conta disso, eu fazendo a reunião de estudo, eu fui chamada a encerrar a reunião no meio do estudo pelo presidente da casa. Depois fui expulsa da casa. Aí depois, lá em Petrolina, ninguém daqui de Juazeiro, as casas espíritas, nenhuma queria me receber, porque o presidente passou pelas casas me arrasando, que eu estava obsidiada. Depois eu fui me parar em Petrolina, no Deus Cristo Caridade, era a única casa que tinha na época, também não me recebeu. E aí, para mim não ficar sem fazer nada, eu fui evangelizar as crianças carentes lá do Deus Cristo Caridade no domingo. Crianças carentes que ninguém queria. Aí eu fui evangelizar essas crianças, né, para poder não ficar sem trabalhar na doutrina. E as outras casas, ninguém quis me receber. Por quê? Porque eu queria estudo. Eu sempre fui e não tenho a menor dúvida de dizer que o estudo é de grande importância. Porque até para a gente ser bom, a gente precisa conhecer. Como é que pode uma pessoa ser boa sem conhecimento? Ela vai achar que tudo é caridade, que tudo é isso, e não vai fazer, vai transformar a caridade numa coisa perigosa, né? Então, muitas vezes, na casa espírita, a gente é chamada de falta de caridade porque quer viver uma realidade desse discurso aqui de Kardec, né? A gente não entende o que é caridade. E, por não entender o que é caridade, por falta de estudo, a gente fica achando que está fazendo a caridade, no entanto, não está fazendo um benefício, ao contrário. Né? Então, esses inimigos, eles se tornam presentes nas pessoas, dos trabalhadores das casas sem conhecimento. Então, esses são os inimigos que ele está colocando aqui, invisíveis, porque ele toma, nas atitudes daqueles médios, daqueles trabalhadores sem conhecimento, uma arma ali para fazer meio mundo de coisa que, assim, eu vi na casa espírita e não acreditava que aquilo ali tivesse acontecendo dentro de uma casa espírita. E não foi pelas pessoas de fora, não. Foi os dentro da casa, os trabalhadores da casa, dirigentes, médios, presidentes e outras coisas mais. Mas eu vejo tudo isso com a falta de estudo. Pronto, encerro aí. Gente, Clécio chegou. E aí, Clécio, vai fazer algum comentário, alguma coisa? Boa noite. Então, boa noite. Vim mesmo para poder botar minha presença aqui, né? Nem que seja no final, pegar uma aula no final. Mas segue a sequência aí, né? Eu achei interessante aí de Ivone aí,
né? Eu já vi muita gente excomungar da igreja, agora do Centro Espírita, meus parabéns, viu? Meus parabéns. Eu fui quase da igreja e isso aí é muito comum. Agora no Centro Espírita, tu bateu o recorde, viu? Eu não tive esse privilégio, não. Jamais visto, viu? E para mim, Eleni falou muito bem aí a questão de ser espírita, né? As pessoas se apegam muito que geralmente esses defensores, ditos defensores da casa, da causa, não sei o quê, e esses defensores em si, eles acabam transformando o espiritismo numa nova igreja, uma nova religião a ser, como é que se diz, meu Deus, que fica junto com as outras, esqueci aqui o termo aqui para falar, né? Que fica aí buscando cada um com seus fiéis aí e acaba se esquece realmente o que é a causa, que é você arraigar esses conhecimentos e levar para si e para a vida, para sua família, para sua casa, para a vida, dentro do trabalho. Eu garanto que Eleni, em seu trabalho, ela é diferente hoje dentro do espiritismo, ela analisa seus clientes de maneira diferente. Itamar faz isso, Rian faz isso. Ao você aplicar uma multa, ao você levar uma palavra à pessoa, ou você se segura, se já conseguir isso, é uma maravilha. Se não conseguir segurar, você se reflete. Você já para e já reflete. Isso já é uma diferença que o Espiritismo nos traz. E quando você se enche disso, o restante tudo é fácil. O restante da fala eu deixo para vocês aí. Alex. Deixa eu só fazer uns comentários aqui. O primeiro, Ivone, eu já ia lhe oferecer ajuda para puxar a orelha de Rian. Você puxava de um lado e do outro, mas você sozinha mesmo já deu uma puxada boa. Brincadeira, Rian. Ó, deixa eu só lembrar uma questão para vocês. Infelizmente, nós da doutrina espírita, nós temos o que o pessoal costuma chamar de orgulho da humildade disfarçada. Se é que a gente pode colocar assim, certo? Mas pelos conhecimentos que nós temos, infelizmente, a gente se deixa levar pelo orgulho das informações que possuímos. E por termos essas informações, sempre achamos que estamos salvos. O que é que acontece no Brasil e mais especificamente na Bahia? Nós adoramos sincretismo. Nós adoramos misturar todas as coisas. Foi assim que aconteceu com a Igreja Católica quando Roma a tornou oficial. Aí virou Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana. Aí o que é que o pessoal começou a fazer com os santos? Ave Maria. Lembra de Ave César, que é Salve César? Ave Maria, Salve Maria. Então, e aí começou a colocar as imagens, porque os romanos tinham o culto às imagens, começou a colocar as imagens para a realização dos cultos a essas imagens. Só que agora não mais de Minerva, de Apolo e etc. e tal, e sim de Santa Maria, de São Pedro, de São João, etc. e tal. E quando chegou aqui na Bahia também, rapaz, o que é de doutrina espírita em Salvador, que mistura, é uma mistureba retada. Eu sempre gosto de dizer assim, ó, isso aqui não é espiritismo, isso aqui é misturismo, né? É uma mistureba retada. Aí eu gosto sempre de lembrar para nós espíritas, está lá no Evangelho, viu, gente? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Aí eu vou puxar o que está no Evangelho para nós espíritas. Nem todos que estudam 555 mil vezes o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, etc. e tal, e todas as obras de Kardec, com as obras complementares de Chico, de Valdo Franco, etc. e tal, entrarão no reino dos céus também. Lembra daquela passagem de um presidente de centro espírita, presidente eterno, vitalício, diga-se de passagem, porque presidente de centro espírita adora ficar vitalício, né? E ele, quando faleceu,
chegou lá no plano espiritual achando que ia dar palestras, que ia ser o bambambam, o cara, e foi receber tratamento. E aí ele ficou depressivo quando chamaram ele para participar, já encerrando, para participar de uma reunião. Qual foi a surpresa dele? O camarada que se apresentou teve que, de uma luminosidade incrível, teve que tomar forma humana de novo. E quando ele percebeu, ele reconheceu que aquele ser iluminado que estava ali fazendo a palestra era um senhor que frequentava o centro espírita que ele era presidente. E no final da palestra ele foi lá e perguntar: mas como? Eu era o presidente do centro espírita, você um simples frequentador, por que essa diferença entre nós? E aí o camarada educadamente falou: presidente, enquanto você falava, eu praticava. É essa a grande diferença, pessoal. Massa, massa, massa. Mas eu só falei, a colocação foi que 4 anos não ia dar ele essa condição todinha, não, né? Aliás, o Alzheimer, meus irmãos, o mal de Alzheimer, os espíritos nos dizem que é a melhor ferramenta que a gente tem. Primeiro a gente começa a se desprender de nós mesmos, né? A se desprender do personalismo que a gente tem, porque a gente começa a esquecer quem a gente é. Essas coisas tudo. Quem quer falar mais? Eu queria falar uma coisa. Eu queria falar aqui, esse é de quem? É Dani. Na 35, nessa pergunta 35, aqui, ó, às vezes acontece isso comigo, não sei se já aconteceu aí com vocês. Por vezes, há desaparecimento de objeto cuja causa é ignorada, que se poderia atribuir aos espíritos. Aí ele responde aqui, muito mais do que pensais. E aí eu lembra da história de São Longuinho, que o povo diz, sumiu, pede a São Longuinho para aparecer. Quantas coisas eu boto, gente, é uma coisa impressionante, mas eu já sei que são eles, né? Para deixar a gente louca. E tem coisa que realmente não volta, eu não acho. Já aconteceu de eu não achar, de sumir definitivamente. E aqui no Dr. Glass, eu ia falar exatamente isso aqui, ó, que Ivone falou aí, e eu só vou lembrar que quando a gente estuda a doutrina espírita, a questão da forma, causa da morte, o tempo da morte, o que o espírito aprendeu durante a vida do plano físico, tudo isso vai ter influência quando a gente estiver no mundo dos espíritos. Então, não é uma questão de tempo. Alex falou de André Luiz, mas eu vou retornar a André Luiz. André Luiz, ele era materialista e ateu. Duas coisas. Então, materialista e ateu. O doutor Glass, fazendo uma comparação, ele já era espírita, ele gostava, e passou a enfermidade, muitos anos em cima de uma cama, né? Para poder ir repensando a vida, e se burilando e se melhorando. E André Luiz, não. André Luiz, não. Outra coisa aqui, quando Ivone fala... Ele era doente e teve contato com a doutrina dos espíritos, que aí é 1861. Não, ele teve contato, mas ele já tinha uma vivência, entendeu? Não foi a doutrina, não foi. Claro, ele se reformou, aqui como ele diz, cujos sofrimentos só eram atenuados pela esperança que dá o Espiritismo. Sim. Ele já tinha alguns conhecimentos, mas o conhecimento da vida após a morte, quem trouxe para ele? O Espiritismo. E aí, Luz fez ver que aquilo ali, aquela enfermidade, era apenas para ele se melhorar, para ele se burilar. Não é isso que a doutrina diz? Nos traz um refrigério, um conforto na alma? Pronto. E aqui outra coisa, quando a Ivone fala do Sai Baba, ele fazia materialização, ele também fazia transporte, mas ele fazia muito materialização. Eu conheci aqui uma amiga minha daqui de Bonfim, ela conheceu o Sai Baba, ele pegava a cinza,
fazia assim e materializava flores. Terminando, nós tínhamos, na década de 40 para 50, aqui em Senhor do Bonfim, uma médium que fazia materialização de flores. Quem fazia era o espírito de uma japonesa. Aqui no nosso centro, naquela época, ela fazia isso. Ok, foi ótimo o estudo hoje, né? Muita coisa boa a gente estudou hoje, muita coisa. Quem vai falar mais alguma coisa? Eu. Lembrando que tudo é a nossa vontade e esforço firme. Então, resumindo toda essa história, eu acho que a gente vai vendo, como vocês disseram, que esse orgulho, essa vaidade, essa prepotência nossa, a gente tem que começar a olhar que cada um de nós está fazendo o esforço que pode, inclusive os irmãos de outras religiões, de outras doutrinas, né? Então, isso para mim é o X da questão. Bom, pessoal, hoje eu recebi um chamado, né? Recebi um convite. Eu esqueci de mandar para a Val, mas vou mostrar para vocês aqui. E um colega que a gente trabalhou junto há um bocado de tempo, da Fraternidade Espírita dos Discípulos de Jesus, das Casas da Aliança que a gente abriu aqui. E ele e a esposa dele montaram um centro agora, né? Montaram um centro, desgarraram, montaram um centro. E ele vai me chamar para fazer uma palestra lá, porque tem uns quadros que ele fez um trabalho mediúnico, essa cor todinha, e me chamou para divulgar, né? Para fazer essas coisas que precisa arrecadar para vender, primeiro para manter a casa, né? Aí pintou uns quadros. Deixa eu mostrar aqui para vocês os quadros que ele pintou, tá? Aí por que eu estou mostrando? Porque é aquele tipo de coisa. Os quadros não são bonitos. Eleni já viu? E eu vou dizer eu tenho que dizer para ele, estão vendo aí? Estão vendo? Né? Aí a minha questão é uma pintura bem rudimentar, né? Bem rudimentar, bem coisa de guri, né? Bem coisa de menino. Meu menino pinta melhor que isso. Aí a gente diz aquilo, olha, o que a gente sabe do próprio fenômeno, né? Quando você começa, olha, que vida selvagem, né? O que a gente sabe do próprio fenômeno é que as primeiras pinturas são todas descartadas, né? Até para treinar o médio, até a primeira escrita também são todas descartadas, essa coisa toda. Aí como é que você chega para uma criatura e começa a conversar da melhor maneira, né? Isso aí não pode ser os primeiros ensaios. Se são os primeiros ensaios, você não pode estar querendo vender. Não é isso? Aí cria uma situação, e recebi de manhã, quando eu acordei, recebi tudo isso e já falei com ele, olha, tem que tomar cuidado, olha, que umas coisas que não tem sentido nem nada. Aí, pior, tudo de Caravaggio, né? Aí eu digo, você já viu Caravaggio? Já estudou Caravaggio? Já viu os desenhos dele? Como é que aquele espírito ia desaprender? Ele, não, mas é porque ele está me treinando. Então, se ele está lhe treinando, não acabou o treinamento. Né? Então, vejam como é que as coisas andam ainda e continuam desse jeito. Isso aqui é lamentável que aconteça. Isso, posso dizer uma coisa, Rian? Isso é uma porta aberta de uma mistificação. Tem que tomar muito cuidado, porque ele pode achar, né, que está... tem que ter muita cautela. Ainda, em determinado momento, ele coloca aí ruínas em Caravaggio, né? Porque primeiro ele achava que Caravaggio era uma cidade, né? Não sei o que em Caravaggio. Aí não sei o que em Gênova. Eu fui dizer, não, o Caravaggio é o pintor. Essas coisas, essas informações, sabe? Mas o que me chateia, o que me dói é você continuar vendo essas coisas acontecendo. Entendeu? Que já teve informação, todo mundo já teve informação, é palestrante, como todos nós, e essas coisas ainda acontecem. E se acontece, lamentavelmente, tem alguém do lado de cá, como nós, que está dando corda para acontecer. Aí, campo em Caravaggio, tá vendo? Campo em Caravaggio. Então, vou parar, deixa eu ver se eu acho a mentora da casa aqui, que está... Aí, umas coisas assim, pronto. Aí você vai conversar com uma pessoa dessa aí e vai dizer o quê para um cristão desse? Porque eu já disse o que eu tinha que... já disse o que eu tinha que dizer, né? Mas, enfim, a gente ainda tem essas coisas. E quando a gente vai falar,
Mas eu falei o que tinha que falar. Olha, volta, faz esse treinamento. Rian, e aí a gente está vendo a questão da falta de estudo, né? De conhecimento do médium. Sim. Falta conhecimento para ele se autoanalisar, né? Fazer sua autoanálise e ver que não até para a gente ficar. Mas sabe o que é que chateia? Pintura a óleo é cara, gente. Pintura a óleo é cara. Quer dizer, ele teve que arrumar tela, teve que arrumar tinta, gastou o tempo dele. Deu passividade ou não deu passividade para quem estava lá perto para fazer isso aí? Não, mas eu tenho que vender. Que é para... Não, rapaz, você não tem. Sabe? Então, essas coisas ainda acontecem. Aí foi isso aí que eu mostrei. Mas posso dizer uma coisa? O bem maior que você pode fazer a ele, já que ele lhe contactou, é pegar o livro dos médiuns, abrir numa parte legal que fala exatamente disso, da questão das obsessões, porque ele está cego aí, né? Ele está cego. E abrir os olhos dele. Assim, manda ele ler o livro dos médiuns, onde está lá escrito sobre... Eu acho que é a melhor forma, viu? Mas eu já dei os exemplos que a gente tem de quem psicografa, que todas as primeiras comunicações o caba rasga tudinho. O caba rasga para exercitar, que foi um treinamento, foi uma coisa todinha, e fica uma situação, entendeu? Eu já falei para ele que não está legal, que pode ser mistificação, que ele está enganado, que ele procure um conhecimento mais técnico do assunto, essas coisas todinho. Mas o que acontece, o que me chateia, é que a coisa acontece ainda. Quer dizer, depois de todo esse tempo, que eu conheço há 27 anos, de doutrina também, que nem eu, e ele vivencia isso, quer dizer... Eu conheço... eu posso dizer para vocês que esse trabalho de pintura mediúnica, além de eu ter acompanhado desde Medrado, a Florencio, a Rui, eu mesmo já fiz, e mais alguns outros médiuns, e eu tenho acompanhado ultimamente uns 2 médiuns que já vendeu mais de 500 telas e tem mais de 500 pintadas, e eu já alertei várias vezes, para que isso? Para que isso? Né? Para que gastando tanto material, fazendo rifa, fazendo bingo, fazendo leilão, fazendo... Gente, o propósito está lá claro. O que Kardec disse sobre as manifestações físicas, depois aí trabalhando com as manifestações inteligentes, que faça uma ou outra com qualidade. Eu me lembro de Peixinho, quando teve uma atividade comigo, né? A gente foi participar de uma atividade na casa aí que estava tendo a pintura mediúnica. Aí Peixinho chegou para mim e disse, rapaz, por que é que todo médium tem que psicopictografar os mesmos espíritos? Não tem outros espíritos no mundo espiritual, não? É sempre Van Gogh, é sempre Manet. E, cadê os outros? Cadê os outros? Aí ele disse, se a gente pegar a produção artística de quando eles eram encarnados para hoje, os caras regrediram muito, viu, bicho? Pois é, gente. Verdade, Tamar. Tem pintura que é ridícula, né? E fica envergonhado, sinceramente. Eu acho que é só para trabalhar o ego desses médiuns, né? Para poder se destacar, e aí vai se perdendo. Um professor de artes. Olha essa professor de artes. Eu tirei umas fotos e passei para um professor de artes da UFBA, de 20 quadros de Van Gogh, de Monet, de Manet, de Toulouse-Lautrec, e passei para ele. Ele disse, rapaz, isso é ridículo. Ele só fez dizer isso para mim, isso é ridículo. Eu fiquei envergonhado. Agora, as pinturas de Florencio são perfeitas, né? São muito, muito iguais, muito bonitas, muito bem feitas, muito iguais. A gente trazia para aqui, para Petrolina, era Maria Gertrudes Coelho Maluf. E eu acompanhava Gertrudes, a gente ia para Sobradinho, Casa Nova. Passamos por uma situação dessa que você viu isso aí, Val, em Andorinhas, eu passei em Curaçá, num teatro cheio de guri, os guris fazendo zoado e eu querendo fazer a palestra. Aí, no fim, eu entrei dentro da corrente que estava lá, que estava preparando para o trabalho, eu consegui fazer a palestra tudo. E eu conversava muito com Gertrudes. Aí, em determinado momento, Gertrudes escreveu um livro, né? Cornélios, o centurião que viu Jesus.
E o pessoal aqui do Gesto, todo mundo pegou esse livro e li o livro, porque o livro era bom, porque o livro era fantástico. Eu disse, vamos ler Herculano, pela Vera Krivanovska, lá por Condé Rochester, que é a mesma história. Aí, não, mas não pode, porque não sei o que. Vamos ver Herculano lá. Depois ela começou a escrever a Vera começou a escrever por ela também. E a gente sempre teve muita conversa. Em determinado momento, ela parou de fazer as pinturas dela, diminuiu o ritmo, começou a fazer umas outras coisas, né? Foi dando uma outra diretriz àquele trabalho que ela fazia, porque é normal. Mas, ainda assim, ela conversava muito e conversava muito com todo mundo. Tinha quadros, por exemplo, do Joseph Tanner, que era o mentor dela, que ela pintava, que eram perfeitos. Os outros não eram tão bons. Não eram tão bons, mas ela me perguntava e eu dizia, olha, esse quadro está assim, não sei o quê. Ah, teve uma interferência aqui. Mas, no caso dele, é que eu não sei. Eu acho que eu já disse tudo. Eu já disse tudo para esse meu amigo o que eu tinha que dizer. Mas é rogar a Jesus, né, que o envolva das melhores condições e que ele possa abrir os olhos, né? E que pare de gastar dinheiro, porque está comprando muita tela e não vai vender muito, não. Só, né? Semana que vem somos eu, Alex e Dona Val. Aí quem vai tomar conta do horário dela é quem? Bora ver quem toma. E não tem, como é que chama, folga do São João, não. Alex vai fazer fogueira na fazenda. Você deve ir para o parque em Petrolina. Eu vou fazer fogueira na porta da casa de Eleni. Com certeza, o Itamar já está pronto para forrosar. Ivone com seus Segunda-feira já é São Pedro, rapaz. Já é ressaca, já. São Pedro. É mesmo, gente, São Pedro, eu sou Pedro. Eu não acendi a fogueira aqui em casa. Tenho que acender. Então pronto. Bora para Petrolina ver a fogueira de Rian. Pedro. Bora, quem acha? Quer dar uma folga? Como é que nós fazemos? Não, é mentira, Rian. Rian, é mentira. Eu estou participando. Que folga. Também, gente. Que folga. Eu sei que todo mundo vai estar de ressaca. Eu sei que todo mundo vai estar muito ressaqueado. Como o Alex está hoje, olha para a cara dele, de ressaca. Essa cara dele é ressaca. Tá longe, Val. Avisando, passei o nome de vocês tudinho para o pessoal do GESP, tá? O nome e os contatos. Já me ligaram. Já mandaram mensagem já. Foi Joselito. Também, Alex. Ele faz a gente ficar frita. Passei mesmo. Quem faz a prece de encerramento, gente? O policial. Olha para a cara do policial. Olha para a cara dele. Ele está com roupa de ver Deus, viu? Toda roupa é de ver Deus. A roupa de ver Deus a gente tem quase pelado. Quem chega pelado. Mas tá bom, a gente faz a prece aqui. Então vamos justamente buscar Deus, como foi discutido aí, pelo menos a parte que eu peguei. Buscar Deus de uma maneira bastante simples, longe da matéria, buscando em nossa alma, nosso verdadeiro ser. E assim, Senhor, buscar esse ensinamento não como forma de conhecimento para se vangloriar, elevar o nosso orgulho, nossa vaidade, mas que esse conhecimento adquirido possa ser interiorizado por cada um de nós e que assim possamos transmitir aos outros, também não para nos transparecer como mentores, mas como alguém que se encheu de conhecimento, das tuas bênçãos, e pôde oferecer um pouco do que trouxe, do que conseguiu para outras pessoas, assim, aumentando a iluminação que tanto buscamos. Então, agradecemos ao Pai, agradecemos a Jesus, o nosso guia espiritual maior, nosso modelo e guia, que esteja sempre conosco em todos os momentos de nossa vida, aos nossos protetores espirituais, espíritos familiares, de toda a ordem, orando sempre pelos nossos queridos amigos, como João de Baixa Grande, que Itamar esteve ontem, aos nossos irmãos que possam estar
convalescentes, outros que já partiram para a pátria espiritual. Também orar pelo irmão de nossa irmã Ivone, para que esteja sempre essa paz, esse amor, essa harmonia em todos nós. E assim, Senhor Jesus e grande Pai, rogamos essa permissão para finalizar o nosso encontro de hoje, que assim seja. Boa noite, gente. Até a fogueira de Rian. Boa noite, Oi. saúde e paz. Até segunda. Até segunda, gente. Até.